Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olá, do ponto de vista da medicina está começando. E uma das coisas mais importantes em medicina é o diagnóstico diferencial. O que é diferencial? Porque existem muitas diferenças entre sintomas, sinais. Então é preciso, para fazer o diagnóstico correto, saber as diferenças entre uma situação e outra. Por exemplo, dor nos rins. Dor nos rins, o diagnóstico diferencial é muito grande. Existem 150 causas de dor lombar. Obrigado. Ou seja, dor nos rins, 150 causas. E considerar o diagnóstico como é um problema renal ou é um problema de outra situação, por exemplo, problemas de coluna vertebral, problemas internos, do tubo digestivo, de problemas uterinos. Quer dizer, é muito grande o diagnóstico diferencial em medicina. E se o diagnóstico correto não for feito, e não o faz hoje através de exames complementares, porque sempre a clínica é soberana. Então, é preciso fazer história e principalmente não, da mesma forma, o exame físico, quer dizer, examinar a pessoa. Por exemplo, é possível fazer o diagnóstico de um problema renal através de uma percussão da loja renal. Isso nos vai dar um diagnóstico. Então, conversar com o paciente examinado e não se deixar levar por exames complementares, esse é um princípio básico da medicina. A propósito, sobre dor nos rins, eu vou conversar hoje aqui com o Dr. Osmar Eustáquio, que é médico urologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom dia, Osmar. Bom dia, doutor. Bom dia. Osmar, como é que vocês têm enfrentado esse problema de dor nos rins? Uma das primeiras hipóteses é cálculo renal. Certo. E dor por cálculo renal, ela pode às vezes ir até o escroto ou chegar até a raiz da coxa, e o indivíduo chega lá, não, eu estou com dor nos rins. Qual é a principal causa de cálculo renal e quando é que se faz cirurgia ou não se faz? Bom, vamos começar pela questão do paciente, né? Então, esse que você disse é muito frequente. O paciente chega no consultório, doutor, estou com dor nos rins, né? E, na verdade, a dor dele, às vezes, é uma dor de longa data, uma dor bilateral, uma dor relacionada com esforço, relacionada com postura, e que, na verdade, esses pacientes que chegam para a gente falando que tem uma dor nos rins, 95% não é dor renal. Ele tem uma dor osteomuscular, uma dor neurológica, uma dor de outras causas, e aí, como o senhor já disse, a questão do diagnóstico diferencial é fundamental, né? Quer dizer, fazer uma boa história clínica, um bom exame físico, né? E na maioria das vezes não é uma dor renal, é uma dor osteomuscular. Osmar, por falar em pedra nos rins, o pessoal fala pedra. Não chega a ser pedra não, porque pode ter o cálculo mole e o cálculo duro. O primeiro, o mole é por ácido úrico, às vezes. E o cálculo mesmo de oxalato, que é o cálculo duro. Por exemplo, numa crise de cólica renal, é verdade que se der muita água para o indivíduo nessa hora, pode piorar? É interessante essa questão, porque sabidamente, quem toma pouca água tem mais cálculos.
Então, quando ele tem uma cólica renal, ele vai lembrar que toma pouca água e vai querer tomar mais água. Então, na cólica renal, o paciente tem uma obstrução do ureter. Se o ureter está obstruído, ele bebe mais água, ele forma mais urina e ele vai ter mais dor. Então, na vigência de cólica renal, a orientação é restrição hídrica, não hiperidratação. Porque se hiperidratar, ele vai ter mais dor. Então, acho que isso é importante, ao se chegar no pronto-socorro, e se lhe oferecer muita água com cólica renal, não tome, porque ela vai aumentar a pressão ali e vai piorar. Ô, Osmar, em relação ao cálculo renal ainda, quando é que há a indicação de cirurgia? Essa é uma questão interessante, porque a cólica renal é uma situação clínica muito frequente. E a maioria das vezes, 85% dos casos, são cálculos pequenos e, sendo cálculo pequeno, o paciente vai eliminar esse cálculo espontaneamente. Então, a maioria das situações de cólica renal não há indicação de tratamento cirúrgico. Você vai fazer a analgesia do paciente, vai observar e certamente o paciente vai eliminar os cálculos. Uma regra básica, mais ou menos, é o seguinte: cálculos maiores do que 7 milímetros, existe uma dificuldade de serem eliminados. Então, cálculos maiores do que 7 milímetros pode eventualmente ter uma indicação cirúrgica. Os cálculos menores normalmente são eliminados. Osmar, a radiografia convencional, radiografia comum, ela pode dar positiva e ter algum falso resultado? A radiografia convencional, raio-x simples de abdômen, ele tem duas... Raio-x simples. Isso, raio-x simples de abdômen, ele tem duas situações. 10% dos cálculos são cálculos de ácido úrico. Então, eles são cálculos radiotransparentes. Então, ele não vai aparecer no raio-x e o raio-x, nesse caso, vai ser um falso negativo. Um falso negativo, quer dizer, o raio-x não deu nada, mas o paciente tem um cálculo de ácido úrico. Agora, o falso positivo, esse já é mais raro. Existem algumas calcificações, principalmente na região pélvica, a região próxima à bexiga, ao reto, que existem calcificações nas veias, chamado flebolitos. Então, às vezes aparece flebolitos e isso pode confundir com o cálculo renal. Agora, o urologista experiente, normalmente ele consegue diferenciar um flebolito de um cálculo renal, né? No caso de cálculo de ácido úrico, o melhor método é o ultrassom. Diagnóstico do cálculo de ácido úrico puro, porque pode ter também uma capa de oxalato nele, né? Uhum. Nesse caso aí, ultrassom. Ambos. O ultrassom tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Sendo o cálculo renal, né? E o cálculo renal, não necessariamente o paciente tem cólica renal, porque o cálculo no rim, ele pode estar num cálice, não vai estar obstruindo a via excretora, ele não tem dor. Então, um cálculo renal, o ultrassom pode visualizar. Um cálculo muito perto da bexiga também, o ultrassom pode visualizar. Mas uma boa parte do ureter, o ultrassom não consegue visualizar por causa dos gases que tem no intestino. Então, o exame padrão ouro para cálculo renal é tomografia. Porque a tomografia, ela vê os rins, vê o ureter, vê a bexiga, e essa parte onde tem gás, para a tomografia não tem diferença. E a tomografia tem algumas outras vantagens. Por exemplo, ela mede a densidade do cálculo. Então, se é um cálculo de ácido úrico, ele é um cálculo de baixa densidade. Então, o tomografista já vai me dar o diagnóstico. Olha, isso é um cálculo de ácido úrico. Eu não preciso fazer estudo metabólico para saber que aquilo é um cálculo de ácido úrico, né? Tem a clínica também, viu? De gota, né? A clínica também, lógico, vai ajudar. A clínica de gota, dor no dedão, pronto. Né? E a tomografia também, ela ajuda a gente a indicar o tratamento cirúrgico, né? Quer dizer, é um cálculo... a distância entre a pele e o cálculo é muito grande, o tamanho do cálculo, a posição exata desse cálculo. Então, realmente, hoje em dia, a gente considera o seguinte: exame padrão ouro para cálculo renal é tomografia. Não, tá certo, mas numa fase inicial, quer dizer, né, o arroz e feijão primeiro, e outra coisa no ultrassom, o motorista é importante, não é? Extremamente importante. Não, aquilo que você comenta. Por que o motorista? Porque às vezes você tem o cálculo, é passível de vê-lo,
mas o motorista às vezes não vê. Como é que faz nessa? Eu estou falando que às vezes o indivíduo, o paciente, ele quer fazer logo de início, não, eu quero fazer uma tomografia. Que até tem um estudo, foi publicado no New England, que a tomografia deve ser feita uma vez por ano. Porque tomografia tem radiação e é quer dizer, uma vez, duas, não preocupem não, porque ela pode causar câncer. Agora você falou em flebolito. Flebolito é uma pequena pedra, entendeu? Que entope às vezes as veias, né? Febre é veia. Essa possibilidade só quando for mais alta, né? Quer dizer, um flebolito mais para cima. Por exemplo, flebolito na região da bacia, aqui na bexiga, é muito frequente de ver em pessoas de idade, né? Bom, em relação à questão de ultrassom e do motorista, isso é muito importante, né? Às vezes o paciente chega para a gente, doutor, não estou confiando muito nesse exame não, foi muito rápido. Enfim, muitas vezes um cálculo que poderia ser visto ao ultrassom não é, porque o exame foi feito de uma forma não tão adequada, né? Então realmente a questão do ultrassom é importante, depende do ultrassonografista. Então realmente esse detalhe é importante. E o que o senhor falou também é muito importante, quer dizer, a tomografia, esporadicamente, você vai fazer. Mas se você fazer muitas tomografias, você vai estar expondo o paciente a grandes doses de radiação. Então não é interessante fazer tomografias muito próximas uma das outras, né? Igual você disse, uma por ano, duas, deixar mais para os casos mais importantes mesmo. A gente tem que procurar triar com ultrassom, né? Por falarmos em tomografia, principalmente em crianças, é um exame extremamente perigoso, claro, quando ele não é necessário, porque exame complementar só tem indicação se tiver clínica. Vamos repetir aqui mais uma vez: quem não sabe o que procura não entende o que encontra. Claude Bernard. Ao pedir um exame, Marco, você fez lá o diagnóstico, tem um cálculo renal. Qual é a linha fronteiriça entre o tratamento cirúrgico e o clínico? Quando não, esse caso aqui precisa ter, esse não precisa. Veja bem, existem algumas indicações precisas. Por exemplo, o rim está obstruído, você não tem como fazer. Se o rim está obstruído, né, aquele paciente está tendo cólica renal, o ultrassom e a tomografia mostra que aquele cálculo está na pelve renal, está no ureter, está dilatando o sistema excretor. Enfim, se você não tratar, o paciente perde o rim. Então, nesse caso, lógico, é obrigatório, você tem que operar, mesmo que seja um cálculo de 2 milímetros, né? Então, quer dizer, existe obstrução renal, existe risco de perda da função renal, não depende do tamanho. Agora, se for um cálculo renal ou um cálculo calicial, cálculos menores do que 7 milímetros não tem indicação de tratar. Por quê? Porque é um cálculo que normalmente o paciente elimina ele espontaneamente. Só para explicar aqui, o cálice, você podia definir, o cálice é um lugar um pouquinho mais alargado do rim. Quer dizer, ali ele flutua ainda, dá para... E você não é cirurgião, mas cirurgião também é clínico hoje, né? Não é igual aquela velha coisa que cirurgião é aquele que serra, né, o que é duro, corta o que é mole, que é o músculo, e amarrar o que espirra, a artéria. O cirurgião hoje mudou, o cirurgião é um clínico também, importante. Tá, você chegou lá, o sujeito tá com uma pedra, né? Vamos falar que o pessoal fala, que cálculo é um nome assim meio complicado, né, para ler. Então você está com uma pedrinha no rim. Qual é a via antes da cirurgia? Pode-se fazer algum procedimento, por exemplo, onda de choque? E complementa a pergunta: qual é o valor preditivo? Quer dizer, a capacidade de predizer se esse instrumento terapêutico vai funcionar ou vai causar efeitos colaterais? Bom, a litotripsia extracorpórea é um método de tratamento excelente e bastante eficaz, desde que bem indicado. Na verdade, em medicina, né, Dr. Hamid, com a vasta experiência que tem, né, quando o procedimento é bem indicado, ele vai ter sucesso. Quando o procedimento não é bem indicado, ele não vai ter sucesso.
Então, a litotripsia, para cálculos... Vamos explicar. Litotripsia, lito é pedra, em grego. Litotripsia. Tripsia é quebrar. Pois é, essa onda de choque, ela não pode... É claro que depende também sempre de quem faz o exame. Não pode ocasionar algum efeito colateral nocivo? Em geral, não. A litotripsia é um procedimento seguro e você não pode colocar, por exemplo, numa criança, você não pode colocar uma intensidade muito alta, uma força muito forte, né? Então, reservando a criança que você vai causar vai bater nesse cálculo, vai emitir uma onda com uma pressão menor, né? Logicamente, proteger o pulmão, né? A criança é importante proteger o pulmão dela. Que é muito próximo. Muito próximo. Então, tendo esses cuidados de emitir uma onda com a intensidade adequada, proteger o pulmão, já existiram vários estudos falando que poderia causar hipertensão arterial, causar diabetes, mas todos foram derrubados. A questão é que realmente, criança, você tem que proteger o pulmão, você tem que emitir a quantidade de choque, em torno de 3.000 choques, e proteger o pulmão e com a intensidade adequada. E hoje o que faz mais diferença, Dr. Hamid, é uma coisa que a gente aprendeu recente agora. A litotripsia com anestesia, ela tem um resultado excelente. Porque no passado, esse procedimento, a maioria das vezes, e ainda é hoje realizado, só com doses de analgésicos na veia, de pirona, eventualmente alguma dolantina, algum medicamento, isso não é suficiente. O paciente não tolera você emitir essa onda com a intensidade satisfatória. Agora, a litotripsia extracorpórea, que a gente está comentando, sendo cálculos menores do que 2 centímetros, então seria cálculos entre 7 milímetros e 2 centímetros, e cálculos com uma densidade não muito alta, ela funciona muito bem, desde que feita com anestesia. A maioria dos casos que você faz certinho, quebra o cálculo. Osmar, você falou de 2 milímetros, 7 milímetros. Entra outro ponto aí, né? É a mensuração. Também tem que ser correta, senão ela você vai tomar uma atitude terapêutica achando que é 2, na verdade ele tem 4, ou o inverso. Isso é preciso? É preciso. Não, preciso eu falo assim, não é a interpretação, mas quem fez a medição lá. Doutor, a gente, basicamente, existe 2 situações assim que o paciente, como a gente comentou, o ultrassom é um exame de triagem, que vai fazer uma avaliação inicial do paciente. E na maioria das vezes, o ultrassom ele pode superestimar ou subestimar o cálculo. O ultrassom tem uma margem de erro razoável. Agora, normalmente, um paciente não vai para um tratamento cirúrgico, uma cirurgia, a maioria das vezes até uma litotripsia, sem antes você fazer uma tomografia. E a tomografia, ela é precisa. Ela vai te dar o tamanho exato do cálculo, vai te dar a distância desse cálculo até a pele, para saber a distância que essa onda tem que andar até chegar no cálculo. Então, enfim, a medida é precisa sim. Né? Porque a maioria desses casos que vai para a cirurgia, ele tem uma tomografia, e a tomografia é precisa para dar esses dados para a gente. Não, realmente é muito importante a tomografia aí, como também para os ossos, né? Fazer a medição do canal ósseo. Não pode ser feito, só pode ser por tomografia para ser preciso. Nem a ressonância, ela não é precisa no caso aí. Por falar em ressonância, vamos só deixar aqui para o segundo período, segunda etapa do programa, qual é a utilização da ressonância em urologia? Você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Pera, gente. Carlos. Essa aqui é a Laura.
Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Pessoal, Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com o Dr. Osmar Eustáquio, que é médico urologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Aliás, Osmar, é preciso até não confundir urologista como nefrologista, porque o urologista opera rim também. Porque opera rim, né? Urologista, nefro é só rim, mas também tem outras. Existe aí uma combinação de ambos os lados. Por favor, mostra a imagem. Mostra a imagem aqui para nós, por favor. Então, aqui nós vemos a complexidade de uma dor, né? Diz, estou com dor no nervo ciático. Esse que está em amarelo, que começa lá em cima, é o nervo ciático que vai até aos pés. Mas olha a situação de outras condições, por exemplo, tumores da bacia, tumores no próprio trajeto, na perna, que nós vamos mostrar daqui um pouco, inúmeras alterações. Nós podemos chegar a mais ou menos, afora as doenças da coluna vertebral, a 200 doenças que podem dar dor. O pessoal fala dor nos rins, na coluna lombar, né? Na realidade, ou dor nos flancos. Então é preciso prestar atenção aqui, porque o indivíduo vai tratar, às vezes, de um problema de coluna. Na realidade, ele não tem problema de coluna. E o inverso é verdadeiro. Nós cansamos de ver aqui que o diagnóstico diferencial se alarga muito, né, Osmar? Osmar, vamos sair um pouquinho do rim. Na bexiga. A bacteriúria assintomática. Bacteriúria quer dizer, o indivíduo faz um exame de urina, se encontra às vezes um leucócito muito pequeno, né? Não, eu estou com infecção urinária. E lá vai tomar antibiótico. Como é que você tem visto isso? É uma situação bastante frequente, principalmente em mulheres mais idosas, né? Mas você pode ter em todas as faixas etárias. E a bacteriúria assintomática, sem leucocitúria, né? Por definição, a bacteriúria assintomática sem leucocitúria, você não deve tratar, porque na realidade, se você trata isso aí, existe uma situação que tem que tratar, depois a gente fala. Se você trata o uso antibiótico, na verdade você pode estar selecionando bactérias resistentes e vai levar no futuro a uma resistência bacteriana, né? A única situação que precisa a indicação de tratar a bacteriúria assintomática é na gestante. Na gestante? Na gestante. Tirando isso, não tem que tratar. Você parece que ia falar qual a razão disso. Pois é. Então, a bacteriúria assintomática, realmente, a gente vê no dia a dia mais as mulheres, né, que já entraram no período de menopausa, então elas têm com uma certa frequência bacteriúria assintomática. Você faz lá o exame de urina, cresce bactéria, mas não tem leucócito nem nada, e ela não sente nada. Assintomática quer dizer que não tem sintomas. Faz o exame, existe a bactéria lá. Quer dizer, nesse caso, não havendo sintomas, aliás, não é até apenas em mulheres, né? Outro problema do exame de urina. Até quem teve aqui semana passada foi um patologista clínico, né? Que é um médico de laboratório, né? E nós discutimos aqui de uma forma que a população, às vezes, ela tem problema que ela chega, abre o exame e vê lá 14 mil leucócitos. Está escrito 12 mil. Eu dou um desvio padrão muito maior do que isso. Eu valorizo 15 mil, 20 mil, né? E se tiver outras alterações leucócitos. E sintoma. Quando é que o urologista fala, não,
vou bater um martelo aqui. Isso aqui é realmente uma infecção urinária. E com nitrito, às vezes negativo. Nitrito é para medir a acidez lá, é muito importante isso. Como é que... Bom, eu acho que o exame de urina, como qualquer exame laboratorial, por isso que a gente está comentando a importância da história clínica. Porque o exame de laboratório, ele te ajuda, né? Mas ele não é o principal. O principal é a história clínica, é o exame físico da paciente, né? E o exame complementar vai te ajudar, né? Eu acho que uma questão muito importante do exame de urina é a questão de coleta. O que a gente vê hoje em dia é que a maioria das vezes o médico não orienta adequadamente o paciente como que ele tem que coletar a urina. Aí ele chega no laboratório, o pessoal do laboratório também não orienta adequadamente, aí você pega aqueles exames de urina com grande quantidade de células epiteliais, que indica uma má coleta, que não foi feita uma higiene, uma limpeza adequada. E aí o paciente tem grande quantidade de células epiteliais e tem lá, como o senhor disse, um pequeno aumento de número de leucócitos, que normalmente não indica nada, né? Então, quer dizer, o exame de urina, ele tem que ser analisado num contexto de história clínica, de exame físico, e eu acho que realmente o mais importante para a gente é a cultura, né? Porque a cultura e o antibiograma é que vai definir, né? Qual é o antibiótico adequado e tudo mais. Então, a questão do exame de urina, eu vejo como mais importante que nós precisamos orientar bem o paciente como coletar. Porque às vezes, por exemplo, o paciente tem 15 mil leucócitos na urina, que é um discreto aumento de leucócitos, mas ele tem um quadro clínico importante. Aí você vai ver como ele colheu, ele não ficou 4 horas sem urinar para colher aquele exame. Ele acabou de urinar, às vezes uma mulher que está com cistite, ela está urinando muito frequente, você fala, não, você segura a urina 4 horas para você poder urinar. Ela não consegue. Então, numa mulher que está urinando de meia hora, às vezes 15 mil leucócitos, né, dentro daquele contexto clínico, indicam infecção urinária. Então, é aquilo que a gente comentou, o exame de laboratório, ele é um exame complementar. Eu acho que isso aí precisa ficar claro, nós temos insistido nisso, que exame de laboratório não faz diagnóstico, ele apenas confirma diagnóstico. Osmar, na bexiga ainda, quais são as condições? Você fala, não, precisa operar. As situações de tratamento de bexiga, de cirúrgico, vamos dizer, é muito variada, vamos dizer assim. Por exemplo, no homem, né, se o homem tem uma hiperplasia prostática, uma próstata grande que está obstruindo aquela bexiga, a bexiga está espessa, a gente vê que aquela bexiga está fazendo muita força, está sobrando muita urina na bexiga, então essa seria a indicação. Na mulher já seria diferente. Uma mulher com incontinência urinária, ela perde urina quando ela tosse, ri, faz esforço, né? E você confirma clinicamente e através de exames que ela tem uma incontinência urinária de esforço, ela vai tratar cirurgicamente. Como é que essa cirurgia, desculpa aqui, a cirurgia de bexiga, não sei, não vou falar difícil aqui, porque para um urologista preparado como você, não tem dificuldade. Mas ela é mais difícil do que as outras? Não. Não? É uma cirurgia extremamente tranquila. Não vejo. Sem risco? Sem risco, super tranquilo. Hoje em dia, né, lógico, existem algumas cirurgias com mais complexidade. É um paciente com câncer de bexiga. Eu queria chegar aí. Você vai tirar a bexiga, é uma cirurgia já com uma complexidade maior. Você vai ter que fazer uma reconstrução de bexiga ou fazer uma derivação urinária, já é uma cirurgia com mais complexidade. Mas as cirurgias corriqueiras da bexiga, que seria o quê? Tratamento de incontinência urinária, no caso de um homem, um tratamento de próstata, mas que está tendo interferência na bexiga, ou tirar um cálculo na bexiga, são cirurgias corriqueiras, tranquilas, que a gente faz sem dificuldade nenhuma. E existe vou falar aqui, tal de cistite intersticial. Essa está relacionada muito também com problemas emocionais. Esse intersticial, há alguma alteração do interstício? Quer dizer, do ponto de vista histológico, de tecido?
ou nem sempre está relacionada com problemas emocionais? Na cistite intersticial, realmente, a gente nota que é um paciente que tem essa questão do problema emocional, é muito associado. Então, você vê o paciente, você olha para o paciente, você já vê, olha, esse paciente é diferente. Você vê no rosto do paciente que aquela ansiedade, aquela angústia daquele paciente. Então, a cistite intersticial está relacionada, assim, com as situações emocionais. A maioria das vezes existem alterações histológicas da bexiga, existem as úlceras de Hanner na bexiga, você faz uma biópsia, tem um infiltrado de estiossos e mais alterações relacionadas com a estamina. Então, existe sim um substrato anatômico na maioria dos pacientes, sim, e é muito associado com a questão emocional. Inclusive, essa cistite, que o Dr. Osmar, a gente a observa também na clínica e principalmente em reumatologia, que está associada à síndrome fibromiálgica. Síndrome e não fibromialgia. Fibromialgia não existe. Nós vamos repetir mais uma vez aqui. Quando se fala fibromialgia, nós estamos falando em doença. Síndrome é outra coisa. Inclusive, síndrome porque pode estar associado a alterações também de micção. No caso da cistite intersticial. Você falou no homem, Osmar. E a próstata? A próstata é um enigma também, né? Exato. Pode estar aumentada e não ter nada. Ou pode não estar, do ponto de vista de volume, e ter um câncer. Ou sempre tem que crescer? Não. Pode estar pequenininho. Pode estar pequena. Mais dura, né? Dura. E aí, o urologista tem uma participação muito grande nisso, né? A dureza é sentida, às vezes, até pelo... Não precisa fazer exame, né? Só para triagem depois. Então, o urologista, sempre falamos aqui, né? O PSA só não resolve, né? E o pessoal acha que PSA resolve. Bom, existe, doutor, eu acho que houve uma mudança muito grande na cultura e no entendimento das pessoas. A gente conversa com outros médicos, né? E é só que há alguns anos, 20 anos atrás, era extremamente difícil o paciente ir no consultório, aceitar fazer o toque retal, ir rotineiramente no urologista, né? Então, aquela pessoa que ia no urologista, ninguém podia saber. Porque se ele foi no urologista, ele foi submetido a um exame de toque retal para avaliar a próstata, e aquilo vamos dizer, ele perdeu a masculinidade dele por causa daquilo. Hoje não, hoje aquele homem que não vai no urologista, que não faz o exame de próstata, ele é motivo de brincadeira dos outros, né? Então hoje o paciente vai no urologista, ele faz os exames e ele vai lá tranquilamente, sem pudor, sem preocupação nenhuma. Então mudou muito. Então a população hoje está muito mais consciente, aceita a situação e faz os exames. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente faz um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então a conduta, a atitude dos homens mudou muito. Então hoje o homem vai no urologista, faz o exame de toque sem nenhuma preocupação. E a cirurgia de próstata, Osmar? Eu sei que depende do motorista também. Depende. As complicações são poucas, né? Não precisa ter medo de... São poucas complicações, né? A cirurgia é fácil, ou tem alguma dificuldade conforme a pessoa? Doutor, a cirurgia... existem algumas cirurgias que elas têm complicações inerentes daquele ato cirúrgico, né? Por exemplo, no caso específico do câncer de próstata, às vezes o paciente pode operar aqui em Uberaba, operar no Einstein, operar uma cirurgia convencional aberta ou fazer uma cirurgia robótica nos Estados Unidos, e ele pode ter incontinência e pode ficar impotente. Então, existem algumas complicações que são inerentes do procedimento, né? Lógico que o cirurgião pode interferir naquilo ali. Se o cirurgião não é treinado, os resultados dele vai ser pior. Mas às vezes você vai no melhor lugar do mundo, faz uma cirurgia perfeita e o paciente fica incontinente e fica impotente, né? Então são complicações inerentes da cirurgia. E essa cirurgia que faz por via uretral? Só para tirar a casquinha ali. Uhum. A casquinha não, o miolo. Miolo.
é mais fácil, né, ou não? Ou depende? Não, essa cirurgia, aí já seria numa indicação de uma hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia. Então, se o paciente tem um câncer de próstata, ele vai tirar toda a próstata, é uma cirurgia convencional, né? E você não vai fazer via uretral. Agora, sendo hiperplasia prostática, quer dizer, a próstata cresceu e obstruiu a uretra e o paciente tem dificuldade para urinar, você vai fazer a cirurgia endoscópica pela uretra, que é uma cirurgia muito realizada, né? Ontem mesmo eu fiz uma dessas. Então, é uma cirurgia super tranquila. Lógico que o médico que vai fazer, o motorista, ele tem que ser treinado para aquilo, né? Aliás, todo mundo tem que ser treinado. Por isso que a experiência diz que é um farol que você vê atrás. Só que é importante também ver para frente, que é a atualização, né? Exatamente. Porque quando você falou 20 anos atrás a medicina era uma. E hoje a medicina é outra. Agora tem um médico famoso, falamos sempre aqui, pai da medicina, Hipócrates. Ele fazia diagnósticos 400 anos antes de Cristo. E com muito acerto, hein? Muito acerto. Inclusive, em relação à gota, ele dizia o seguinte, que a gota, ela começa no homem depois do primeiro intercurso sexual. Quer dizer, quando a testosterona está mais alta. Mas, testosterona aqui, ontem até eu vi no jornal, ela é contraindicada, né? Em relação aos cânceres, né? Principalmente de próstata. Então, e quando é que vocês utilizam testosterona? Em que condições? Bom, existe hoje uma síndrome que chama de DAEN, que é deficiência androgênica, doença do envelhecimento masculino, né? Quer dizer, o homem idoso, com a idade, ele pode ter uma deficiência de testosterona, né? Então, com a idade, depois dos 40, a testosterona vai diminuindo progressivamente, tá? E chega a um nível que o paciente começa a ter sintomas. Ele começa a ter fraqueza, ele começa a ter insônia, ele começa a ganhar muito peso, ele começa a ficar desanimado, ele começa a ter sintomas de ansiedade, enfim, a falta do hormônio masculino gera uma série de sintomas, né? Que seria uma andropausa, entre aspas. Então, no paciente com um quadro clínico de andropausa, você faz uma dosagem de testosterona e confirma que a testosterona está baixa, esse paciente tem indicação de reposição. Quer dizer que, mais uma vez, o exame tem que ser bem feito. Porque se ela não tiver baixa, na realidade, está baixa no laboratório, aí existe o perigo, então tem que ser uma dosagem muito bem feita, né? Como sempre, aliás, em medicina, né? A gente até... Porque a gente sabe que erros podem existir, né? Então, eventualmente, se a clínica e o laboratório não se entendem, a gente tem que repetir o exame, né? Porque às vezes o paciente tem um quadro clínico e fala, não, esse quadro clínico é de uma deficiência de hormônio masculino. Aí você faz, a dosagem está normal, quer dizer, você, como você insiste no seu diagnóstico clínico, você vai repetir aquele exame e às vezes confirma. E a testosterona, ela tem uma certa, a produção da testosterona é meio cíclica. Então, o nível de testosterona, ele não é linear no nosso organismo. Então, às vezes você pode fazer uma dosagem, está um pouquinho mais alta e fazer um outro e dar mais baixa. Então, normalmente, a gente repete 2 dosagens e aquelas 2 dosagens dando uma tendência a ser mais baixa, você vai fazer a reposição, desde que o paciente tenha o quadro clínico, tenha os sintomas. Em relação à próstata ainda, Osmar, tratamento clínico de tumores, quando é que, primeiro, se existe? Segundo, quando é que tem que fazer cirurgia? E quais são os tratamentos não cirúrgicos no caso do tumor de próstata?
Só voltando, que eu acho que eu não respondi uma questão, a testosterona, a reposição de testosterona, ela é contraindicada no paciente com câncer de próstata. Então, se o paciente tem deficiência de testosterona e tem câncer de próstata, ele não pode fazer reposição. Ele tem que tratar o câncer de próstata. 2 anos depois de tratado, se ele tiver sem câncer, ele pode fazer a reposição de testosterona. Então, a testosterona, ela estimula o crescimento do câncer de próstata. Então, o paciente, na vigência de câncer de próstata, ele não pode fazer reposição de testosterona. Tá? Em relação a outra questão, do tratamento clínico para câncer, aí, nessa situação, seria para câncer de próstata, né? Existe hoje, o câncer de próstata é extremamente frequente. Se a gente pega pessoas com 80, 90 anos de idade, a maioria deles, uma grande porcentagem deles tem câncer de próstata. Então, se a gente for ver o gráfico do câncer de próstata, ele aumenta numa velocidade muito alta depois dos 70 anos de idade. E existe o câncer de próstata que a gente chama de câncer de próstata indolente. O que é um câncer de próstata indolente? É um câncer de próstata que ele é histologicamente confirmado, você faz a biópsia, o patologista analisa, não tem realmente um câncer de próstata, mas às vezes você acompanha aquele paciente 10, 15, 20 anos e aquele câncer continua do mesmo jeito. E é para morrer antes da hora também, né? Por outra causa. Por outra causa. Então, o objetivo do tratamento, um tratamento que a gente chama de vigilância ativa, que é dizer, observar o paciente, é aquele paciente que a gente acredita que ele tem um câncer de próstata indolente, né? Então, se você tem dados que te suportam que o paciente deve ter um câncer de próstata indolente, você vai fazer uma situação que chama vigilância ativa. Você vai acompanhar o paciente de perto e você não vai operar aquele paciente naquele momento. Só para tornar aqui mais fácil a compreensão, quer dizer, vulgarmente, indolente aqui, o doutor Osmar está querendo falar preguiçoso. Preguiçoso, quer dizer, aquele que não trabalha, que não faz nada. Inclusive, acho que depois dos 70, 80 anos, parece que não há indicação de cirurgia, né? A tendência maior é operar pacientes até 75 anos de idade. Até 75? Até 75. Mas... para câncer de próstata. Para câncer de próstata, mas como é que eu vou saber? Pergunta minha, se é indolente ou não, né? Porque depois de 75, esse limiar aí, qual da vida média do brasileiro? A indicação de cirurgia, normalmente a gente indica a cirurgia, o paciente tem que ter 10 anos de expectativa de vida, a partir daquele momento, né? Quer dizer, se o paciente tem, por exemplo, um câncer de próstata, mas ele tem várias doenças que você acha que ele não vai viver mais 10 anos, você expor aquele paciente ao risco de uma cirurgia de retirada total da próstata, às vezes você não vai trazer benefício para o paciente. Então ele tem que ter uma expectativa de vida de 10 anos, né? Agora, como que a gente sabe se um câncer de próstata é indolente ou não? Essa que é a questão, né? E isso, o que vai... a gente considera alguns dados. Por exemplo, para fazer vigilância ativa tem que ser pacientes acima de 60 anos de idade, quer dizer, um paciente menos de 60, provavelmente esse câncer não é indolente. O PSA desse paciente não pode ser muito alto, tem que ser menor do que 10. E na biópsia, que normalmente a gente colhe 12 amostras da próstata, ele pode ter no máximo 2 ou 3 amostras positivas. Esse fragmento, que normalmente é 1 centímetro o fragmento que a gente tira na próstata, o tumor não pode comprometer mais da metade do fragmento, porque se o tumor compromete mais da metade, ele é um tumor grande, né? Não pode ser indolente, ele vai evoluir e vai ter um significado clínico. E o dado histológico, a biópsia, ela mostra pra gente se o tumor é um tumor bem diferenciado, que não seria muito complicado, ou se é um tumor mais indiferenciado, mais um aspecto agressivo. Então, são esses dados que a gente baseia nesses dados para a gente poder indicar vigilância ativa ou não. Osmar, e os tumores na infância? O tumor de Wilms, depois o doutor Osmar vai explicar. Esses tumores da infância, qual é a conduta da urologia em relação a eles? Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida.
Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A tuberculose é a doença que mais mata jovens e adultos em todo o mundo. E o que mais surpreende é que essa enfermidade tem cura. O tratamento oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde garante a cura de quase 100% dos casos de diagnóstico precoce. Mas o principal obstáculo para o controle da tuberculose é o abandono do tratamento, que dura cerca de 6 meses e promove melhoras significativas desde o início. A tuberculose tem cura. Basta seguir o tratamento até o fim. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estou conversando hoje aqui com o Dr. Osmar Eustáquio, que é urologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eustáquio, nós estamos conversando aqui sobre tumores metastáticos ou não metastáticos. Por favor, projeta a imagem aqui. Então aqui, ó, nós estamos vendo, principalmente a próstata, ela pode dar tumor, pode dar metástase na bacia ou às vezes na coluna vertebral e dar uma dor muito semelhante a dores de causas musculares, né? De ligamentos. E o indivíduo fica com tumor já metastático, sem saber o que é, está tratando de hernia de disco. Isso é uma situação grave de diagnóstico diferencial e cabe ao médico fazer esse diagnóstico. Osmar, nessas metástases não adianta fazer nada, né? Olha, o câncer de próstata, ele tem uma grande vantagem, né? Mesmo as metástases, ele é muito responsível à retirada do hormônio. A gente estava comentando há pouco que o paciente com câncer de próstata, se você der hormônio masculino, testosterona para ele, o câncer vai crescer, vai comprimir e tudo mais. Mas se o paciente tem um tumor de próstata com metástases na coluna, por exemplo, às vezes ele já tem alteração de sensibilidade e alterações motoras. Às vezes o paciente está paraplégico. Você faz uma deprivação hormonal, ele melhora, volta a caminhar. Ou dá estrógeno também, não? Hormônio feminino? Eventualmente em casos mais, inicialmente não. Inicialmente é você retirar a testosterona do paciente. O paciente melhora muito, aquele tumor regride, aquelas células tumorais sofrem um processo de apoptose, aquelas células morrem e o paciente melhora. Então existem pacientes que estavam paraplégico, né? Você faz o tratamento do câncer de próstata dele, aquela metástase na coluna regride, a compressão da medula regride e ele volta a caminhar. Às vezes pode ficar alguma pequena sequela, mas o câncer de próstata metastático, ele tem uma resposta muito boa à deprivação hormonal, né? A retirada do hormônio masculino. Nós falamos aqui de próstata, tudo quase do masculino, né? E a atuação do urologista na mulher? Qual é a fronteira? É ginecologista ou urologista? Qual é essa fronteira? Eu acho que essa fronteira cabe ao ginecologista definir, né? Porque a mulher, ela vai com uma frequência maior no ginecologista. Agora, eu particularmente entendo que a bexiga não faz parte da questão ginecológica, né? O ginecologista trata do útero, do ovário, da vagina. Quer dizer, a bexiga e a uretra, no meu entender, ela não faz parte da área do ginecologista. Mas muitos ginecologistas tratam. Então a questão é a seguinte: o médico, para tratar alguma coisa, eles têm que estar capacitados para fazer aquilo. Se o ginecologista se sente capacitado a tratar infecção de urina, a tratar incontinência urinária, ele estando capacitado, ele pode tratar. Então, muitas vezes, o ginecologista trata até onde ele acha que ele é capaz e se eventualmente tem alguma falha no tratamento, ou se é um caso mais complexo, ele encaminha para o urologista. Mas no caso de cirurgia, eu estou assim, queria saber, na cirurgia,
Quer dizer, qual é a fronteira? Quando é que o urologista tem que operar? Ou não existe isso? Então, o ginecologista, ele trata a incontinência urinária, né? Algumas cirurgias de incontinência urinária o ginecologista faz. Quando é uma cirurgia que envolve muita questão vaginal, né? Então a bexiga está um pouco caída, tem que levantar a bexiga. Às vezes a mulher quer que faz uma correção no hiato genital para fechar um pouquinho a vagina, que se chama perineoplastia. Ou às vezes ela tem um pouquinho do prolapso retal. É uma cirurgia que o ginecologista faz. Agora, quando já é uma cirurgia mais complexa, que envolve mais a bexiga, que é uma incontinência urinária mais severa, aí às vezes o ideal mesmo, do meu ponto de vista, é ter uma equipe multidisciplinar, né, que tenha um ginecologista e um urologista, porque aí o grande beneficiado vai ser o paciente, que é o nosso objetivo, é beneficiar o paciente, né? Quer dizer, não é a questão, porque o ginecologista, lógico, a questão vaginal, ele é muito mais treinado, mas em relação à uretra e à bexiga, o urologista é muito mais treinado. Então, às vezes, o ideal é que realmente tenha uma equipe multidisciplinar, né? Que tenha um ginecologista e um urologista para eles avaliar o caso ali e decidir a melhor conduta e que procedimento fazer, mas decidir em conjunto. Nós falamos aqui no bloco anterior sobre tumores em crianças. É claro que não deve ser tão frequente assim, mas quando que tem que se prestar atenção, e como é que se manifesta isso na infância? Eu acho que a grande situação que realmente tem que ter é a hematúria, né? Quer dizer, uma criança urinou sangue, você tem que correr atrás, você tem que investigar. Claro, pode ter uma causa benigna de sangramento na urina? Pode, mas você tem que ficar muito atento à possibilidade de neoplasia. Então, quer dizer, uma criança, ela urinou sangue, ou ela tem uma massa palpável, um caroço na barriga, você tem que suspeitar que ela possa ter um tumor, né? E aí você tem que investigar. Então, basicamente, seria as massas palpáveis no abdômen e o sangramento na urina. No caso aí, ressecção, radioterapia e quimioterapia no tratamento? É o tumor de Wilms, que é o tumor renal, que é o tumor mais frequente. O tumor urológico frequente na infância é o tumor de Wilms. Ele é um tumor que ele responde bem à quimioterapia e responde muito bem à cirurgia. Então, se é um tumor ressecável, sem grandes problemas, é um tumor que não está invadindo grandes veias, grandes artérias, por exemplo, a veia cava. Então, se é um tumor ressecável, você vai fazer o tratamento cirúrgico. Agora, existem casos que você precisa fazer a quimioterapia, regredir aquele tumor, para daí você torná-lo cirúrgico numa condição melhor. Por falar em hematúria, hemoglobinuria, esse é um outro problema que eu vejo, assim, que dá muita confusão. Porque a gente está com 15 mil hemácias ou 20 mil. Isso não pode ser considerado hematúria. Ou pode? É hematúria microscópica. Pois é, microscópica, mas não é uma hematúria, mas você está perdendo sangue, porque às vezes pode ser um simples trauma, na mulher principalmente, né? Olha, a hematúria microscópica é extremamente frequente, mas muito frequente, né? Então, a maioria das situações de hematúria microscópica, você vai fazer um acompanhamento do paciente, né? Então, lógico que você vai investigar, ver se tem alguma situação mais séria ou não, mas é extremamente frequente e não é motivo de grandes preocupações, né? Porque no dia a dia, se o urologista for ficar fazendo uma investigação invasiva em hematúria microscópica, ele não vai sair do centro cirúrgico, ele vai ficar o dia inteiro olhando dentro da bexiga de alguém, porque hematúria microscópica é extremamente frequente. Não, estamos alertando aqui, esse é um problema de saúde pública, esse programa. Não vá pelo exame complementar. Pode estar até 30 mil, 20 mil. O grande problema, Osmar, é porque está escrito lá valor de referência. Exatamente. É o valor de referência. O valor de referência, só o médico que pede o exame, que tem condições de interpretá-lo. Não é porque está com 30 mil, às vezes até com 40 mil, né? E você fica apavorado, porque não, estou urinando sangue. Não é nada, aquilo lá pode ser
machucado, entre aspas, né? Para terminar aqui, Osmar. E a uretra? 2 minutos só, Osmar. Uretra, extremamente importante, hein? Eu acho que para falar de uretra... Precisava um programa. Não, eu acho que a gente tem que falar... Bom, eu atendo muito pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, doutor. Então, já que nós só temos 2 minutos, né, uma questão de saúde pública, de educação, é a questão sexual, né? A questão de promiscuidade sexual, a questão de uso do preservativo, para não ter as doenças na uretra, que é a gonorreia e as clamídias, ureaplasma, etc. Você não tem mais nenhuma? Oi? E cirurgia? Não, a cirurgia é rara, né? É mais rara, né? A cirurgia de uretra, nós temos em Uberaba um grande médico que eu admiro muito, que é o Dr. Paulo Monte, que ele opera a uretra com uma habilidade impressionante, né? Então, aqueles casos complexos de estenose de uretra, aquele paciente que teve hipospádia, que tem uma uretra bastante difícil, então, existem casos extremamente complexos de uretra. E a gente tem aqui o Dr. Paulo, né? Quando eu tenho caso, eu mando para ele. Antigamente tinha o tal de Biniquê. Só que isso vai ficar para um outro programa. O Biniquê é para dilatar, né? Usava Eu uso ele ainda, Você doutor. Usa ainda? Uso. A gente tudo é questão da indicação. Existem casos que o Biniquê é perfeito. É um ferro que a gente passa pela uretra e abre a uretra. Eu tenho um paciente que não tem 2 semanas que eu passei um Biniquê nele, eu tenho certeza que ele está satisfeito, porque já é a 2ª vez que eu fiz. Eu fiz uma vez, ele melhorou. É que a estenose de uretra, ela volta. Ele fechou, você abre, ela vai voltar. Mas você dilata periodicamente, o paciente fica super bem. Então o Biniquê existe, a gente usa e ele funciona muito bem. Muito obrigado aqui, Osmar, pela entrevista. Vamos voltar depois, conversar mais para frente. Com certeza. Urologia é um ramo fascinante porque dos 2 lados, é clínico e cirúrgico também. Com certeza. Então, sempre à disposição do senhor, Dr. Hamed. Obrigado. Até o próximo ponto de vista, saúde, medicina, né? Claro, na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.